Gostaria de convidar os irmãos para que abrissem suas Bíblias em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. É um texto que já preguei duas ou três vezes já, mas eu gostaria de trabalhar com esse texto e abordar algumas questões atuais da igreja, trabalhando e usando esse texto do capítulo 4 de 2 Timóteo. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Vamos lá? A fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Meus irmãos, alguns pregadores, alguns pastores têm falado sobre a chamada resiliência do nosso tempo. Alguns têm falado e têm incentivado a igreja a entender que nós não estamos vivendo num tempo que seja um tempo bom em relação à igreja. Mas nós vivemos num tempo assustador. Nós vemos um tempo de profunda decadência, e uma profunda decadência que é uma decadência que você consegue medir essa decadência. Eu cito aqui, já citei algumas vezes, por exemplo, o Francis Schaeffer. Francis Schaeffer é um autor que faz uma análise da decadência da sociedade. Mas como é que o Francis Schaeffer faz a análise da decadência da sociedade? Ele faz a análise da decadência da sociedade pelas suas músicas, pelos seus filmes, pelos seus livros, do que ela produz. Então, a produção da sociedade, ela é resultado daquilo que ela pensa e daquilo que ela está vivendo naquele tempo. Então, basta você pegar, por exemplo, e hoje você questionar, só, irmãos, eu quero assistir um bom filme, mas eu queria um filme que foi produzido ou em 2025 ou em 2024. Você consegue me dizer 3 bons filmes que foram produzidos em 2024, 2025? E tu começa assim, que bons filmes foram feitos em 2024 e 2025. E é uma tremenda dificuldade. E mesmo assim, mesmo que consiga dizer, quando tu vai ver, às vezes uma porcaria, não presta o filme. Mas a pessoa, como ela não viu bons filmes, ela acha que aquele filme é bom, mas ela não teve um padrão de ter visto os bons filmes. Ela não tem padrão. Mas quando tu pede para alguém, diz assim, olha, de toda a sua vida, quais são... Eu faço lá para os meus meninos, na minha família, pergunto assim, se você fosse apresentar para uma pessoa quais são os 5 melhores filmes da tua vida, quais filmes tu diria? E tu, observe, na minha lista está em primeiro lugar Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade. Mas qual é o ano da produção do Sonho de Liberdade? É atual? Não, já é antigo, bem antigo. Se eu não me engano, 1994. 1994, um baita filme. Um baita filme. Para mim, o melhor de todos os tempos. Para mim, eu gosto de assistir. Segundo lugar para mim, A Lista de Schindler. A Lista de Schindler vem em segundo lugar. Terceiro lugar, Forrest Gump. E aí, enfim. Mas são os filmes que eu entendo que são bons filmes. Mas quando eu vou hoje procurar um bom filme, eu vejo a decadência no cinema. Quando eu vou procurar, por exemplo, os clássicos, eu li alguns livros que são assim, fenomenais, alguns livros da literatura clássica. Claro que são raros esses livros, mas tu pega alguns livros e tu vai ler, por exemplo, Razão e Sensibilidade, de Jane Austen. Até tem um filme, Razão e Sensibilidade. Tu não tem mais um bom livro como Razão e Sensibilidade.
Tu não tem mais um bom livro como o Moby Dick. Tu não tem mais as sinfonias compostas. Você não tem mais. Nós temos uma decadência. Quando eu já passei para a parte da música, eu pergunto assim, olha, qual é a boa música que você pode hoje indicar? Brasileira, música brasileira, assim, qual é a boa música hoje que você pode indicar? E tu diz, bah, o que eu posso indicar de boa música hoje? O que nós temos hoje no Brasil de boa música? Eu não estou dizendo que não tenha nenhuma. Mas nós temos um sério problema que é a decadência. Quando se liga as rádios, tu vai observar. Tu olha aqueles videozinhos, os cortezinhos, e você vê o fundo que é usado e geralmente um monte de palavrão. Isso normalizou, é a normatização disso. Só que você pensa assim, pastor, mas o que tem a ver conosco? O que tem a ver conosco é que essa decadência lá fora, ela também avança dentro da igreja. Tu observa que os púlpitos apresentam a mesma coisa. Tu observa que a decadência na arte, na música, nos filmes e tudo mais, ela passa para o púlpito. E tu começa a observar os púlpitos. E o que está sendo feito nos púlpitos? O que está sendo pregado nos púlpitos? E aí tu diz, mas é verdade, a decadência não é só lá, é nos púlpitos, tanto sim. Porque é um resultado também daquilo que está lá fora, acaba avançando para dentro da igreja. Em vez da igreja ser resiliente, em vez da igreja se preparar para enfrentar esse tempo e passar como um luzeiro, ela sofre os efeitos que vêm lá de fora para dentro. E as pessoas muitas vezes até gostam disso. Até gostam disso. Basta você observar, principalmente quem são os grandes fenômenos da internet, ali, alguns fenômenos da internet, você ficar assustado com o que as pessoas falam e as pessoas gostam. E as pessoas acham bonito, acham interessante. É como eu coloquei, hoje tu não tem mais uma obra de arte. Você não tem mais uma obra de arte que você vai olhar uma escultura, uma pintura, tu vai lá pagar, como eu citei, ironizei no grupo, né, um tempo atrás, falei até, tu vai lá pagar não sei quantos milhões por uma banana colada com uma fita. Ou como eu disse, olha a decadência de $18 mil pela chamada obra invisível. Obra invisível. Então, que negócio é esse? É um tempo de extrema decadência, de densas trevas que estão avançando sobre a nossa sociedade, sobre o nosso mundo e, infelizmente, sobre a igreja. E as igrejas que vão permanecer tentando batalhar, certamente nesses tempos elas são poucas. Os últimos faróis, elas são poucos. Então, hoje, combater isso, vejam bem, combater isso é uma dificuldade tremenda. Eu sempre procuro expor a Bíblia, mas expor a Bíblia para as pessoas, vejam como é difícil você ter aqui 100 pessoas aqui dentro. Nós já estamos juntos nesse tempo aqui há cerca de 2 anos. Mas qual foi o dia que nós conseguimos reunir 100 pessoas vindo participar do culto? Por que as pessoas não gostam quando a Bíblia é trabalhada, explicada? E eu não falo só de mim. Pegue qualquer um bom expositor que esteja pregando a palavra aqui em Criciúma, na região, e vai ver quantas pessoas estão assistindo a sua pregação. Ele vai observar quando tem os lugares que fala, está falando um monte de bobagem e muitas vezes está lotado de pessoas saindo pelas janelas. Porque aquela é uma demonstração da decadência, ou seja, gosto de decadência. O que espero do público? Decadência também. Como diz, para contar piada, ir lá pagar para contar piada, o pessoal paga ingresso e reúne 5 mil, 10 mil. Mas de graça, a palavra sendo explicada e trabalhada, você não tem 100. Tem um tempo que a igreja precisa entender o seu papel. É um tempo, em vez de nós deixarmos que avance, nós nos consolidarmos naquilo que nós cremos. É um tempo de nós nos aprofundarmos e falarmos. Porque não existe melhor maneira, biblicamente, de manifestar luz do que em tempos de trevas. Pense você que trevas terríveis se abateram sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Se você pegar aquela caixinha de fósforo do Fiat Lux pequenininha, e no meio de todas as trevas que se abatem sobre a face da terra, e você pegar uma palitinho do Fiat Lux e acender, curiosamente, aquele único palitinho, ele traz luz. E quando tu acender no meio da escuridão, um monte de gente olha que tem uma luz ali. Então, as trevas avançam, é ruim. Mas ela facilita a luz manifestar. Ou seja, se as trevas avançam, as coisas estão se tornando e os púlpitos estão sendo atingidos, se nós caminharmos pelo lado oposto, o contrário, na contramão,
daquilo que está acontecendo, certamente Deus é conosco, e certamente pessoas vão começar a perceber que nós estamos procurando pregar uma palavra, dar um bom testemunho daquilo que as Escrituras mencionam. E os eleitos nós não vão confundir. Eles sabem aonde existe luz, onde há a pregação da palavra de Deus de maneira genuína. Observe aqui no capítulo 4, vamos ver alguns detalhes do capítulo 4. Então, Paulo estava aqui no final da sua vida. No final da sua vida, e como eu já disse numa outra vez, essa carta é chamada de Canto do Cisne. Canto do Cisne. Porque dizem que o cisne canta apenas uma vez, e quando o cisne canta, ele canta para morrer. É um prenúncio da sua morte. Então ela é chamada de Canto do Cisne porque é como se Paulo estivesse cantando e ele estivesse anunciando que chegou a hora de morrer. Ele diz na carta: o tempo da minha partida é chegado. O tempo da minha partida é chegado. Ele sabe muito bem que Deus vai recolhê-lo. E eu gosto muito desse entendimento porque nós temos que ter uma reflexão muito clara e próxima da morte. Nós temos que ter o entendimento de que, como ele tinha aqui entendimento, o que ele vai fazer nessa hora. E você poderia ter essa carta escrita e você ter ele lamentando o tempo inteiro na carta. O tempo inteiro. E até acusando Deus, porque era o tempo da partida dele. Mas não, note que ele está fazendo nesse período em que está se aproximando dos seus últimos dias na face da terra. Ele está escrevendo para Timóteo. Ele está numa prisão, escrevendo para Timóteo. E o que ele escreve para Timóteo? O que ele diz? Conjure-te, versículo 1, conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Ou seja, perceba, o entendimento de Paulo é muito bíblico que haverá um tribunal final e Cristo estará assentado nele. Percebam que ele está dizendo, olha, conjure perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Porque Paulo aqui tem um entendimento de que é a manifestação da volta do Senhor. Por que julgar vivos e mortos? Porque a Bíblia diz que quando o Senhor vem por entre as nuvens, alguns estarão vivos. Não passarão pela primeira morte. Não passarão pela primeira morte, mas serão, num piscar de olhos, como o próprio Paulo fala aos Tessalonicenses, vão ser transformados. Há de julgar vivos e mortos, porque, por outro lado, a doutrina da ressurreição, os que estiverem mortos ressuscitam e estarão vivos, mas estavam mortos, foram ressurretos para serem julgados. E se nós entendemos só essa questão, nós já deveríamos ter temor, porque um dia todo homem estará perante o tribunal de Cristo. E todo homem terá que prestar conta principalmente daquilo que ensina, aquilo que prega, no caso de Timóteo. Toda pessoa que lidera, toda pessoa que prega, ela terá que prestar conta daquilo que ela está ensinando, daquilo que ela está orientando. Ou seja, se eu pegar aqui nesta noite e ceder alguns pensamentos lá fora e começar a apresentar aqui shows em vez de pregação, então a pergunta é a seguinte: será que no tribunal de Cristo ele não vai me julgar e condenar por ter feito isso para com a igreja, para com o povo de Deus? Será que nós não somos responsáveis em relação àquilo que nós estamos manifestando em relação à pregação, o ensino? Por isso que ele chama a consciência de Timóteo, dizendo, olha, eu conjuro-te, ou seja, peço, Timóteo, por favor, né, perante Deus e Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. Olha, preste bem atenção, Timóteo. Presta bem atenção. E aqui vem alguns segredos de você estar nesses tempos de densas trevas. Os conselhos de Paulo são os conselhos que servem para a igreja em períodos de densas trevas. Porque se nós estamos em períodos de decadência, vejam bem, primeiro, Salomão diz que não há nada de novo, aonde? Debaixo do sol, acima da terra, não há nada de novo. Ou seja, se você olha para a decadência hoje, do tempo que nós vivemos, não vá pensar que essa decadência é nova. Se você for estudar a história, você vai perceber que a decadência ela se repetiu em vários séculos. Vários séculos. Vários séculos nós tivemos profunda decadência. Mas essa profunda decadência não permaneceu para sempre. Não permaneceu para sempre.
Então vejam bem, nós pegamos a Europa no período da Segunda Guerra Mundial, o caos que estava a Europa no período da Segunda Guerra Mundial. O caos que estava a Alemanha no período da Segunda Guerra Mundial. Mas aquele caos, aquela decadência moral, espiritual do regime nazista não permaneceu na Alemanha para sempre. Hoje as pessoas vão morar, vão trabalhar na Alemanha, entram. Aqueles muros que estavam lá separando a Alemanha oriental da ocidental não permaneceram para sempre. Eles caíram. Aquele período não permaneceu para sempre. A igreja precisa ter consciência de que tempos de trevas, se for do agrado do Senhor, passam. Se o Senhor quiser, eles continuam manifestando. Mas se o Senhor quiser, o Senhor faz esses tempos se dissiparem. Mas nós precisamos entender o que nós fazemos passando por tempo de trevas. Aqui eu lembro, como eu já citei também em algumas pregações, um lema de Genebra, post tenebras lux, em latim, post tenebras lux, que era justamente essa ideia, porque post tenebras lux, em latim, significa depois das trevas, luz. Depois das trevas, luz. Porque quando os reformadores começaram o seu trabalho, o Guilherme Farel, o Calvino, começaram o seu trabalho de reformadores em Genebra, eram umas trevas densas em Genebra, poderosas naquela sociedade. Mas quando eles entenderam esse princípio, prega a palavra. Ou seja, vai trabalhando, vai pregando, vai ensinando. E eles começaram a entender que, como é que nós agora resolvemos o problema das trevas em Genebra? Como é que nós vamos agora solucionar? Se você for colocar postes físicos, não tem como dissipar as trevas espirituais, morais. Se você for fazer o quê? Tentar dar conselho para as pessoas, tente resolver a sociedade que está hoje com conselhos, sem usar a Bíblia. Tente aconselhar alguém que está no mau caminho, com conselhos. Eu coloquei no meu Facebook hoje um pequeno documentário sobre o que está acontecendo em El Salvador. Numa prisão que foi feita pelo presidente Bukele para 40 mil presos, todos de gangues, todos. E aí no documentário fala assim que quem entra pelas portas nunca mais sai. É prisão perpétua para todos aqueles que são de gangues e assassinos que estavam lá. Prenderam em poucos meses, acho que 60 mil pessoas em El Salvador. Mas o Bukele fez uma limpa em El Salvador. Salvador tem sido demonstrado que é um país que dá para trabalhar, que dá para fazer. Ele fez de uma forma assim, quem tem visto, quem tem analisado, feito um trabalho extraordinário. Assista os documentários sobre El Salvador e o presidente Bukele em 2 mandatos. O que ele tem feito lá. Mas o que eu quero dizer é que aqueles homens de gangues, o que acontece? Foram postos lá dentro. Mas muitos deles, até um disse lá que está arrependido porque ele está vivendo. Ele está arrependido pelo que ele está vivendo. Note que interessante. Não foi dissipado ainda. Ele fala, estou arrependido pelo que eu vivo hoje, pela situação que eu vivo. Não tem colchão para dormir e não tem cobertor para dormir. Para o resto da vida. Mas isso direitos humanos. Mas o direito de ele matar 30, ninguém questiona. O direito de ficar fora e matar 5 e atormentar famílias, destruir, ninguém questiona. Aí quando a lei é dura e rígida para ele, aí as pessoas acham que isso não é certo. Mas isso é para um aviso frontal para aqueles que estão lá fora que vocês querem repetir? Então, vocês vão vir para cá e isso vai acontecer com vocês. Mas o que deve ser feito? Se você tentar resolver o problema das trevas de gangues, das trevas dos homens, simplesmente com prisões, nós sempre vamos construindo prisões e mais prisões e mais prisões e mais prisões. Eu assisti e pensando assim, mas puxa vida, olhando assim para aqueles milhares de homens dentro da prisão assim, e fiquei pensando, puxa vida, porque prender, sim, deve se prender, deve, é a consequência dos seus atos. Mas para dissipar as trevas do coração, da alma, da mente desses homens, é o Evangelho que faz. É o Evangelho que faz. É pregar a palavra para eles, é apresentar a Cristo como o Senhor e Salvador. Para que haja um real arrependimento. Para que aquelas trevas que estão densas dentro daquele homem sejam dissipadas pela luz da palavra. Paulo usa isso. Paulo usa isso aos Coríntios, falando que Deus lá no princípio, quando
o Espírito pairava e havia trevas sobre a face do abismo, então Deus disse, haja luz e houve luz. E Paulo usa aos Coríntios essa mesma ideia de que quando você prega o Evangelho, quando você manifesta o Evangelho, Deus faz a mesma coisa pelo poder do Evangelho. Deus diz, haja luz. E as trevas do homem são dissipadas pelo poder do Espírito Santo quando ele ilumina o homem. Quando ele traz o arrependimento verdadeiro e genuíno. Mas isso é feito como? Pregando a palavra. Essa é a orientação de Paulo a Timóteo. Prega a palavra. Porque em qualquer tempo você precisa pregar. Tá, pastor, mas se a sociedade melhorar, se ela melhorar, é o conselho que é dito a Josué. Prega a palavra sempre. Medita nela dia e noite. Seja sempre constante estar aplicando, ensinando. Porque o problema da decadência é quando não se prega. Veja que você liga aqui duas coisas curiosas. Tu pega então a decadência moral, tu pega a decadência espiritual da nossa sociedade que nós vivemos e tu compara justamente com o que acontece no púlpito. Se a decadência tem no púlpito, tu olha a decadência avançando mais lá fora. Se a igreja se volta e ela permanece firme e começa a proclamar verdadeiramente, as trevas começam a se dissipar lá fora. Porque ela começa a levar uma mudança para a sociedade, não somente para assim para a salvação, mas até mesmo para a sociedade. Começa a levar luz para a sociedade. Então, o que nós vamos como crentes assim olhar para o que está acontecendo? Nós vamos fazer críticas? Vamos. Vamos. Mas o que acontece? O que nós fazemos para nesse tempo? O que nós vamos fazer? Se nós não abrimos nossa boca para pregar a palavra, continuam as trevas. Ou seja, se eu tenho 10 colegas que não creem na Bíblia, não creem em Jesus Cristo, e eles têm um pensamento igual ao mundo tem, como é que o pensamento dele vai mudar se não prega a palavra? Como é que Deus, pelo Espírito Santo, vai dizer, haja luz e se dissipar aquelas trevas no coração dele e ele começar a pensar diferente? É pela pregação. Veja que nos evangelhos, vejam que no livro de Atos, é assim que é feito. É assim que acontece quando chega em um determinado local. Eu lembro uma vez que eu estava no IBEL, eu espero estar contando a ilustração correta, mas havia um livro chamado O Homem do Chapéu de Couro. O Homem do Chapéu de Couro, que era um pistoleiro que foi contratado para matar um pregador. E aquele homem era um matador, e ele pegou e colocou o revólver na cintura e foi para matar o pregador. Só que quando ele chegou para pregar, isso é real, chegou lá para matar o pregador, que estava lá em cima, assim, num local aberto e público, o pregador estava pregando. Ele chegou e parou ali para começar a executar seu ato. Só que quando ele parou e ele começou a escutar o pregador, curiosamente, o Espírito Santo começou a trabalhar no coração dele, no entendimento dele, pela pregação da palavra que estava sendo feita no dia, pelo homem que iria morrer, pelo assassinato que ele foi contratado para fazer. E ele teve um arrependimento ali. As trevas foram dissipadas do seu coração. A sua intenção de assassinar mais um foi dissipada pelo poder da pregação da palavra de Deus. Esse é o poder, mas é preciso pregar. É preciso falar. É preciso manifestar aquilo que nós cremos. E quando eu digo manifestar, é justamente o entendimento de que a palavra não pode ficar apenas conosco. Um dos irmãos aqui na escola dominical disse o seguinte, que vários colegas dele dizem de vez em quando que todos nós somos filhos de Deus. E ele repetiu na escola dominical que nenhuma vez ele disse alguma coisa contrária. Mas o que precisa acontecer? Se eles dizem, eles estão em trevas, porque eles acreditam que todo homem seja filho de Deus. Em algum momento, ele precisa orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu preciso aprender a pregar a tua palavra. Eu preciso aprender a expor isso para eles, que na verdade todo homem nasce como filho da ira. Apresentar para eles e falar para eles, olha, é assim que a Bíblia diz. E somente quando se crê em Jesus que a Bíblia diz que nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E ousar pegar um daqueles um dia e dizer, olha, vem cá, deixa eu conversar contigo. Eu tenho ouvido você falar ali várias vezes que todo homem é filho de Deus. Eu queria conversar um pouquinho com você, você me permite? Não, pode falar. E você fala. E aquele homem vai embora e depois de um mês ele volta para você e diz assim, olha, eu pensei naquilo que você me disse
E eu procurei um versículo no Google, ou abri a Bíblia e li isso. Isso tem me incomodado. E você lançar mais um pouquinho para ele, explicar mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e o sangue de Cristo e a salvação, e Cristo o único mediador, e trabalhando com ele, quem sabe por 1 ano, 2 anos. E um dia aquela pessoa que é teu colega, que dizia aquilo que achava que estava entendendo, ele chegar chorando e falar assim, olha, nessa noite eu li a Bíblia e Deus me abriu os olhos de entender a salvação somente por Jesus. E hoje eu entendo que sou filho de Deus, porque eu creio de todo o meu coração que Deus enviou seu Filho para derramar o seu sangue, para me perdoar e para salvar todo aquele que nele crê. Mas entre eu a saber, mas não pregar, como é que vai haver, como diz Paulo em Romanos, como é que a salvação se não há quem pregue? Pregue a palavra, Timóteo, que não somente é o remédio, mas é uma ordenança do Senhor aos seus. E nesse ponto eu quero questionar os irmãos, tudo aquilo que nós vamos aprender nas Escrituras, nós temos feito esse exercício lá fora? Porque talvez o resultado de nós nunca alcançarmos um número maior, talvez seja um resultado de que nós não estamos conversando com as pessoas. Nós não estamos falando com as pessoas. Eu ainda contei na quarta-feira e dei ilustração, venho dando ilustração faz alguns domingos do meu vizinho lá. E o meu vizinho essa semana aconteceu uma coisa curiosa. Deus abriu as portas diferente. Porque eles estão lá fazendo uma fundação lá para construir a casa. E ele chamou um rapaz para ajudar uma semana, porque para fazer muito concreto aí, ajudou lá. E daí nós chegamos lá. Eu cheguei, na verdade, os dois estavam trabalhando. Aí eu cheguei pegando o pé, porque eu sou muito zoador. Eu cheguei assim, e aí, gordinho da Sangafunda? E aí, gordinho da Sangafunda, brincando com ele, né? E aí ele tava sem camisa, né? Daí começou assim, eu sou gordinho mesmo, e começou a falar umas bobagens lá. E aí comecei a conversar com ele. E daí a pouco ele pegou e conversando um pouquinho, daí a pouco ele começou a falar bobagem. E a bobagem mais grave. Daí eu falei assim, começou a falar bobagem, tô indo embora, tchau. Tô indo embora. E fui em direção ao carro estava próximo. Aí o rapaz que estava com ele assim, pastor, posso fazer uma pergunta? Aí assim, beleza. Agora, quando a pergunta é feita, tu tem o direito e tem a possibilidade de falar mais. Tu não está querendo só trabalhar. Mas ele disse, pastor, posso fazer uma pergunta? Manda. Eu falei assim, manda. Foi a palavra que eu usei. Manda. Ele falou assim, olha, o rapaz, não que eu estou conversando. Mas aí como foi se desdobrar. Aí ele pegou e falou assim, olha, alguém me fez a pergunta esses dias, porque é dito de Caim, e dito que Caim, na verdade, teve filhos, mas foi dito que não, a Bíblia não diz quando Caim morreu. E a pessoa me perguntou se Caim ainda está vivo. Aí eu pensei, a pergunta, mas eu não disse para ele, olha, a tua pergunta, eu acho que a tua pergunta é ridícula. Sim, vem cá, mas veja bem, nem todos a Bíblia fala quando morreram. A questão de a Bíblia não mencionar quando a pessoa morreu não significa que ela esteja viva. Vem cá, por exemplo, a Bíblia não fala quando a mulher de Noé morreu. Mas não significa que a Bíblia, a mulher de Noé é viva ainda. Ainda um pouco mais à frente, ainda eu disse, olha, e se Caim está vivo, ele tem que ter entrado na arca, e nós temos um problema. Porque Pedro disse que foram 8 que entraram na arca, e nós sabemos quem foram. Foi Noé, foi sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então, os 8. Se Caim esteve vivo, ele entrou na arca e, de alguma maneira escondida, ele passou lá para chegar até agora. Está vivo, então não significa que ele está vivo. Mas aí, eles começaram a fazer outras perguntas e nós fomos entrando e falamos da ressurreição e falamos da volta. Nós passamos cerca de 40, 50 minutos conversando. E o meu vizinho sentou numa tábua verde, e ficou ali ouvindo, e fomos falando, e fomos falando, e fomos falando, e fomos conversando. Semeando, pregando a palavra, explicando. Quem sabe seja um trabalho de 2 longos anos falando. Para que um dia o Espírito Santo diga, haja luz. E toda aquela pregação, toda aquela exposição da palavra, aconteça o ato da nova criatura. De Deus, então, fazer a nova criatura num ato de dizer, haja luz. E toda a pregação, ela iluminar e explodir dentro da alma dele, do coração dele. Por isso Paulo aconselha Timóteo, prega a palavra, porque é dessa forma que se faz.
Não é com nossos pensamentos, nossos raciocínios, nossas lógicas, é pela palavra. É você abrindo as escrituras e explicando. Até tem um livro do Tim Keller, não. Esqueci o nome do autor, que eu sempre cito. Mas, enfim, ele fala o seguinte, que até mesmo quando tu vai pregar, tu não pode somente citar versículos. Tu tem que abrir a palavra e até mesmo isso mostrar para as pessoas onde você está falando. Onde você está explicando para ela. Note como isso é importante. Porque muitas vezes as pessoas acham que pregar a palavra é falar seus próprios pensamentos. Só que muitas vezes elas citam até mesmo coisas que nem na Bíblia estão. Um exemplo disso, por exemplo, quando as pessoas dizem que estão pregando a palavra, é quando as pessoas falam o seguinte, olha, não caiu uma folha da árvore sem que Deus não saiba. É isso aí. Só que, como eu já disse algumas vezes, isso não está na Bíblia. Isso não é bíblico, isso está no Alcorão. Então, quando tu usar essa frase, lembre-se que tu não está pregando a Bíblia, tu está pregando o Alcorão. É no Alcorão que você encontra essa citação. O que a Bíblia diz é que todos os cabelos dos nossos cabelos estão contados e não cai um pardal do céu sem consentimento do vosso Pai Celestial, não a folha. Mas a pessoa começa a falar, ela acha que está pregando, ela começa a colocar coisas que não são bíblicas, coisas que são o pensamento dela. É diferente quando você pega a Bíblia e abre a Bíblia e diz, olha, a palavra de Deus diz isso, ela está falando isso aqui, ela está dizendo isso aqui, ali. Ah, mas é difícil. Sim, mas a gente exercita isso. Exercita isso. Pregando a palavra. Outra coisa, também quando a gente está pregando a palavra, nós precisamos ter consciência de que muitas pessoas entendem que nós temos outra Bíblia. Principalmente quando você tem um pensamento católico, quando vem do catolicismo. Porque no meio católico, o que acontece? É ensinado que os crentes usam outra Bíblia, que não é a mesma. E aí nós temos uma questão muito séria para tratar. Porque de fato é uma outra Bíblia. Será que a nossa Bíblia é diferente da Bíblia católica? Ela é diferente, sim. Quando tu pega em relação aos chamados livros apócrifos, a Bíblia católica tem mais livros do que a nossa. A Bíblia católica, por exemplo, ela tem 7 livros a mais do que a nossa. Então, de fato, quando você pega e você vai conversar com um católico, ele vai dizer, mas a tua Bíblia é diferente. Ela é diferente. Nós não temos 7 livros, que nós chamamos esses 7 livros de obscuros, que são livros apócrifos. Por exemplo, no final de 2 Macabeus, no finalzinho do livro, bem nos últimos versículos, e se não me engano, no último versículo, Macabeus, quem está escrevendo 2 Macabeus, fala o seguinte, olha, se eu escrevi essas coisas pelo Senhor, amém. Mas se eu não escrevi, vocês me desculpem. Me desculpe se eu escrevi alguma coisa errada e não escrevi pelo Senhor. Então ele pede desculpas no final, se ele escreveu alguma coisa errada. Por isso que nós não temos o livro de Macabeus como inspirado. Porque não é uma mensagem como os outros livros, quando o autor levanta assim do Senhor. É isso aqui, e acontece. Lá ele está pedindo desculpas e que ele não sabe se está escrevendo certo, está escrevendo errado. Nós usamos 1 Macabeus, 2 Macabeus como livros que podem ser usados como livros históricos, não inspirados. Mas quando tu vai para outros livros, tu pode pregar a palavra usando, mas mostrando para ela que na Bíblia dela também está lá. Por exemplo, eu trabalhei em Jaguaruna um bom tempo lá, dando estudos, e a Cíntia e a Silvia participavam, e a gente pode fazer o quarto mesmo nesse momento, que elas vão ver, e elas vão testemunhar, elas levavam uma Bíblia enorme católica. Eu nunca disse para elas, não tragam essa Bíblia. Eu nunca disse para elas, olha, nós temos uma Bíblia de crente aqui, pega essa Bíblia de crente, vamos pegar a Bíblia de crente. Elas sempre levaram aquela Bíblia. Levavam aquela Bíblia enorme, que era grandona, aí era dificultoso para carregar, para mexer na Bíblia, mas eu falava, vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 8. O que diz na sua aí em Efésios 2, 8? Era a mesma coisa que estava na nossa. E em tal lugar, elas liam, era a mesma coisa que estava aqui. E elas começaram a olhar que aquilo que eu estava falando também estava lá. Mas aí começa a gerar questionamentos assim, mas por que ninguém me disse isso? Por que ninguém me falou isso? Por que ninguém me mostrou esse versículo? Mas você está pregando a palavra e ainda mostrando os textos que faz a pessoa ela entender melhor, entender algumas coisas que ela nunca entendeu.
E nós muitas vezes nós só vamos falando, sabe, a Bíblia não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente perde o entendimento de que é preciso também mostrar. Falando, mostrando, mandando um texto bíblico, explicando, pregando a palavra. Porque no meio das trevas, o que vai de fato fazer diferença é pelo menos ser testemunha do Senhor no meio das trevas. Se lá na frente reclamarem, eles não vão poder dizer, não, mas eu não sabia que tinha algum lugar. Não, tem algum lugar. Tem algum lugar que permanece como um farol. Tem algum lugar. É como se você imaginasse, ali em Laguna tem o farol de Santa Marta, não sei quantos conhecem, mas os faróis serviam justamente para que os navios vissem de longe. Aonde eles poderiam chegar, onde o mar é mais profundo, para que eles pudessem chegar bem na beira da praia. E ali o farol de Santa Marta apontava para os navios sobre a navegação. E os faróis serviam assim, para mostrar aonde o navio deveria chegar. Que em alguns lugares há pedras, em alguns lugares é muito, muito raso, então os navios encalhavam se chegassem ali. É como se você imaginasse a costa toda dos Estados Unidos, Brasil, sem nenhum farol, e tudo treva sobre os navios, e os navios tentando chegar em algum lugar, eles não têm uma luz para indicar. Mas quando tu prega a palavra, quando tu acende os luzeiros, os faróis, você está apontando, mesmo que os navios não venham, mas você está apontando, aqui tem luz, aqui tem palavra, aqui tem ensinamento, aqui tem explicação, aqui tem pregação. Paulo está dando esse conselho a Timóteo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Note que quer seja oportuno, quer não. Nós estamos avançando cada vez mais para qual parte? De não ser oportuno. Porque, curiosamente, quer seja oportuno, quer não, quando todo mundo gosta da palavra, é legal pregar a palavra. É muito legal pregar a palavra. Note, nós estamos aqui entre nós, e aí nós estamos falando de assuntos bíblicos, e termina o assunto bíblico. Ou vamos imaginar a reunião dos homens e a reunião das mulheres. Nós reunimos em 20 homens, ou 20 mulheres, e aí nós dizemos, vamos ler em tal livro. Aí todo mundo abre. Alguém quer falar alguma coisa, aí um quer falar, outro fala, outro fala. Nós temos 15 pessoas falando. E nós conseguimos falar com tranquilidade, porque estamos falando entre nós. Estamos falando com o nosso grupo que gosta de ler a Bíblia, que gosta de meditar nos textos, e a gente um fala, e outro levanta a mão, outro participa. Maravilhoso. O problema é quando você não é oportuno. O problema é quando você tem que confrontar aquele que não concorda. O problema é quando você tem que manifestar a pregação da palavra em tempo em que não se gosta da palavra. Em tempo que não se crê na palavra. Eu vou dar um exemplo aqui. Tu vai trabalhar, ser prático, tu vai trabalhar, e começa a trabalhar com um colega, e o colega é um materialista. O materialista é o seguinte, ele não crê que o homem tem alma. Ele só crê que o homem é feito de corpo, e quando esse corpo morre, acabou, não tem mais nada. E um dia chega lá trabalhando com você, vamos imaginar que você estivesse trabalhando uma questão de produção, igual que tem ali que coloca um parafuso, outro coloca outra coisa, e todo dia o cara tá trabalhando do teu lado. Aí o cara um dia olha para você e fala assim, rapaz, sabe o que eu penso? Eu penso o seguinte que, e olha, e se alguém me falar o contrário, eu não gosto. Eu penso que o homem é só o corpo e morreu, acabou. Que o inferno aqui mesmo morreu, acabou. E ele te fala isso direto. Ele começa a te falar isso e tu começa a ficar incomodado para conversar com ele. Só que ele te diz que ele vai ficar bravo de você pegar e falar alguma coisa para ele contrária. Algumas pessoas até expõem, se alguém me falar o contrário, eu não gosto, se alguém falar isso aí não se discute, política, religião e futebol isso não se discute. Olha o conselho de Paulo, prega a palavra e quer seja oportuno, quer não. Paulo não está dizendo só quando as pessoas aceitarem você falar e elas gostarem de você falar. Paulo está dizendo a Timóteo que também vai ter momentos que você não vai ser oportuno, mas é para fazer a mesma coisa. Então tu vai ter que dizer para ele, olha, você é meu colega, a gente trabalha junto há 1 ano, e nem que você fique bravo. Mas eu preciso te falar, não é assim. Como não é assim? E o cara já se enfesa, e tem uns que ficam bem vermelhos e bravos, e tudo assim, olha, primeiro, Deus fez o homem com corpo e alma, está lá em Gênesis. É assim que o homem foi feito. O homem não foi feito só do material. Mas eu não vejo a alma. Tu pode não ver a alma, mas ela existe. Tu vê o amor? Tu vê o amor? Não, eu não vejo amor. Mas o amor não existe, correto? Espera aí. Tu está discutindo de existir, não existir porque não vê? Então o amor não existe. A tristeza não existe. O ódio não existe, porque você não vê ódio.
você vê as consequências do ódio, mas você não vê o ódio em si. Se você quer discutir as coisas pela existência, o que é material do que não é material, e discute com ele, conversa com ele. E começa a apresentar a Bíblia para ele. Falar da constituição do homem com corpo e alma. Começa a falar desse assunto e vai trabalhando, explicando algumas coisas, pregando a palavra. E se ele falar assim para você, rapaz, fecha a boca. Não quero mais falar com você, fiquei bravo. Os trabalha 5 dias com ele ali do lado. Daí a pouco ele diz, bom dia, Passa os 3 dias, refez a amizade com ele, vão trabalhar, tu não para. Tu não vai parar. Tu não vai parar, tu vai continuar. Não é você pensar assim, mas eu posso perder a amizade com ele. E se ele for um eleito? E por acaso a nossa incumbência como cristão é baseado na amizade, de eu perder ou não perder a amizade, de falar do evangelho? Se for assim, nós não vamos pregar para ninguém. Porque os homens estão mortos, seus delitos e pecados. Então não é baseado na amizade. Reconstitui ali, dá um tempinho e de novo. Só, vamos continuar aquele assunto. Não, mas eu falei para você não falar. Não, mas vamos continuar, de falar mais algumas coisas. Nós já passamos pelo primeiro período, já ficou bravo comigo. Mas tem isso aqui. Fala mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Reflete nisso, homem. E o cara fica bravo de novo com você, mas outro dia ele já te diz bom dia. Tu já melhorou. Já melhorou. Esses dias aqui na igreja alguém disse, mas eu tenho medo do confronto. Mas Paulo não está dizendo aqui, prega quando as pessoas não te confrontar. Prega, quer seja oportuno, quer não. Muitas vezes as pessoas não vão gostar. Elas não vão achar interessante. E elas vão odiar a pregação. E elas vão até querer pegar no teu pescoço e apertar no teu pescoço. E elas vão pegar pedras como tem em Atos e atiram pedras. Quantas vezes Paulo apanhou? Quantas vezes Paulo foi apedrejado? Quantas vezes ele sofreu por causa do evangelho? E nós hoje queremos fazer um tempo de trevas densas em que nós não pregamos para não ter confronto? Me desculpe, meus irmãos, mas que raio de cristianismo é esse? Que raio de cristianismo é esse que nós queremos viver, que nós queremos hoje facilitar a pregação, ainda mais em tempos de trevas? Que nós poderíamos ser luzeiros no sentido de estar expondo, pregando, ensinando, trabalhando, mostrando, mas não, nós ficamos acuados, muitas vezes com medo de não ter confronto, muitas vezes com medo de haver um embate, muitas vezes com medo simplesmente das pessoas, o que elas vão pensar de mim? Muitas vezes o nosso cristianismo se reduz a estar dentro das 4 paredes, mas não é manifesto lá fora. Então, esse é um conselho para o tempo de trevas. Pode estudar qualquer período da igreja, onde a igreja avançou, ela avançou sobre as trevas. Ela avançou justamente no meio, porque todo homem é morto de seus delitos e pecados. Então, quando o evangelho chega, algumas sociedades eram terríveis. Eu cito aqui, a gente já está caminhando para o final, eu cito uma ilustração que eu usei muito tempo atrás. Os vikings sempre foram violentos. Os vikings foram muito violentos. E os vikings, o que eles faziam? Eles tinham formas de executar pessoas que eram terríveis. Eles tinham uma forma, que me desculpem falar aqui, mas eles prendiam o cara, os 2 braços, e eles abriam as costas do cara vivo e deixavam o cara com as costas abertas. Para aquele homem ir morrendo com aquilo indo apodrecendo as costas. Então, era aberto as costas do cara e deixado ele assim, para ele ir morrendo conforme o tempo fosse passando e aquilo aberto, então começava o cara a morrer vivo e amarrado. Violentos. E os vikings, eles acabavam, o que eles faziam? Os vikings viviam de pilhagem. A maioria, os vikings não plantavam, os vikings não iam lá fazer suas plantações. Claro que pode ter algum outro ali que a gente vai encontrar, mas eles faziam muita pilhagem. Então eles pegavam os seus navios de rápido movimento, e entravam, por exemplo, em algum lugar por rios e subiam em cidades e atacavam a cidade, batalhavam, roubavam tudo que tinha, comida, plantação, tudo, colocavam nos barcos e iam embora. Eles viviam de pilhagem. Eram violentos, roubavam e tudo mais. E eu assisti uma reportagem um dia falando sobre o desaparecimento dos vikings. Que em algum momento os vikings, aquela sociedade desapareceu. E eles arqueologicamente, começaram a escavar uma vila viking.
E uma das coisas que eles descobriram na vila Viking era que no meio da vila Viking, que era circular, havia uma enorme cruz no meio dela, que foi construída no meio daquele local dos vikings. O que ele indicava, e os arqueólogos falando disso? Que é uma possibilidade que os vikings tenham desaparecido daquele comportamento que eles viviam por causa da chegada do evangelho no meio das sociedades vikings. Ou seja, quando o evangelho chegou e foi pregado entre os vikings, de que, por exemplo, não furtarás, não roubarás, não matarás, eram ensinamentos bíblicos, e o evangelho, quando se prega ele pelo seu completo, pelo seu todo, ele leva o homem ao arrependimento do seu pecado e leva o homem a uma mudança de vida. Ou seja, eles não poderiam mais ficar pilhando as cidades, não poderiam mais ficar matando as pessoas, e a sociedade viking acabou mudando o seu comportamento pela chegada do evangelho, que trouxe luz a eles. E eu assisti aquilo impressionado com aquela possibilidade de os vikings terem desaparecido justamente pela chegada do evangelho. Mas é justamente isso, prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Será que algum missionário não morreu pregando para os vikings? Será que algum missionário não morreu explicando para eles a palavra e alguém não gostou e matou, mas mesmo assim um creu e começou a passar para os outros? E você tem N exemplos em sociedades que isso aconteceu. Prega a palavra, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Seja paciente e doutrinariamente seja trabalhando com toda longanimidade e toda doutrina. Não é só dizer Jesus te ama, mas é trabalhar todos os pontos fundamentais da fé. Eu espero que nós não vamos trabalhar mais aqui, vamos parar por aqui, nessa prega a palavra, tempos de trevas que vivemos. E a solução é a gente, como igreja, estarmos nos preparando, trabalhando, superarmos nossos medos, nossas dificuldades, os nossos temores, desenvolver na capacidade de saber explicar a palavra de Deus e lançar as sementes. E certamente a colheita poderá vir se for do agrado do Senhor. O Senhor, pelo Espírito Santo, é quem faz a semente germinar e reproduzir conforme o Senhor quiser. Que Deus nos abençoe e nós possamos meditar na passagem de Paulo, nos conselhos de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar mais uma vez, sendo gratos ao Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, nós te agradecemos muito por essa noite, agradecemos, Senhor, também pelas mães, que todas aqui, senhoras, que estão presentes com seus filhinhos, e têm procurado principalmente, ó Pai, criar seus filhos no temor do Senhor. Muitas vezes têm batalhado sozinhas, Senhor, nesse entendimento de criar seus filhos no temor do Senhor. Abençoe a cada mãe, dando entendimento e dando a coragem que crie os seus filhos no temor do Senhor. E que muito mais que o Senhor abençoe, porque nós não sabemos o futuro de cada filho, mas nós desejamos que nesta igreja, Pai, Tu levante desses nossos filhos, levante pregadores, ensinadores, que continuem a proclamar a Tua palavra. Tanto homens quanto mulheres, nós cremos que o Senhor pode nos ouvir, ó Pai, e tomar para si aqueles que quem o Senhor desejar, para que sejam ótimos expositores, pregadores da palavra. Olha, Pai, para os filhos dos teus aqui, Senhor. Olha para os filhos, Pai. Por isso dá fortaleza às mães, dá, Senhor, alegria às mães, de compartilhar e saber que muitas vezes está preparando seu filhinho para servir o Senhor lá na frente. Senhor, abençoe a cada uma das mães que aqui estão, das que também não estão, para que o Senhor dirija, Senhor, essas mulheres com sabedoria, com prudência, com mulheres que edificam o seu lar, que zelam pelo seu casamento, que oram pelo seu esposo, oram também, Pai, pelos seus filhos, mas que o Senhor abençoe, Pai, cada um. E principalmente que nós, ó Deus, que nessa noite meditamos sobre a Tua palavra, nós possamos, Senhor, ter a alegria, Senhor, de compartilhar, a alegria de conversar com as pessoas sobre o Teu Filho Jesus Cristo, a alegria de falar que somente pelo Teu Filho Jesus Cristo um homem é salvo da Tua ira, da condenação final, do juízo final. Agora, Pai, nos leva para casa em paz, nos dá segurança em todas as coisas, porque nós confiamos que Tu és um Deus que nos ouve e nos abençoa. Assim nós oramos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.